Olá pessoal, vou mostrar como criar um arquivo CSR com OpenSSL para criarmos certificados digitais. Não vou entrar muito em detalhes da instalação do OpenSSL ou soluções de problemas, apenas a sintaxe do comando, tá? Vou fazer de duas formas, tentar não estender muito o vídeo, então eu vou mostrar uma forma mais simples, quando precisamos criar um certificado para apenas um domínio, e depois eu mostro como incluir autenticação de cliente para conexões MTLS e multidomínios. Vamos lá. A forma mais simples seria essa, ó, SSL hack Alt, criar um nome para o arquivo, tá? Domínio.csr. Já vou criar também a chave privada junto. A chave privada pode ser criada anteriormente, não precisa passar junto com o parâmetro aqui, mas eu prefiro fazer assim. E vou criar uma saída para essa chave, um nome para ela. Domínio.key. Enter. Gera a chave, já pede a senha para a chave. Sempre coloque uma senha para sua chave privada. E aqui o OpenSSL abre o assistente, onde ele já vai fazer os questionamentos necessários para a gente criar essa requisição. Já vai preencher o subject. Country name, BR, ali state, vai ser São Paulo, né? Um exemplo. Cidade também, vou colocar São Paulo, São Paulo capital. O nome da empresa. O nome do setor, TI, possivelmente. E o common name. O common name é o nome do domínio que a gente está protegendo, que vai ser feito o certificado digital. Então, vou colocar um exemplo aqui, domínio.com. E-mail address não é necessário. A charge password também não. E um nome opcional para a companhia também não. Concluído. Bem simples. Vamos dar um ls para ver como ele está. Está ali, ó, criou dois arquivos. O domínio.csr e o domínio.key. O domínio.csr é o arquivo que você encaminha para a sua autoridade certificadora. E o domínio.key é a chave. A chave privada você guarda com segurança, incluindo a senha que a gente utilizou para protegê-la, né? Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou aqui, ó. A gente pode abrir esse arquivo. OpenSSL in domínio.csr no alt texto. Aqui, ó, a gente consegue abrir o arquivo. A gente pode olhar lá que o campo subject foi preenchido corretamente. Começou para um domínio, é bem simples, né? Isso aqui consistente é a forma mais fácil de fazer. Agora, se por acaso você está fazendo alguma automação e precisa passar tudo no script, a gente pode fazer dessa forma assim, ó. Deixa eu só limpar a tela aqui. É o mesmo comando, só que aí eu passo o campo do subject aqui, ó. O parâmetro do subject. Coloco entre aspas e separo os campos por barra. C, por exemplo, country, BR, barra state, SP, no nosso exemplo, local, a cidade, né? São Paulo, escrever capital também só para exemplificar, para a gente poder enxergar a diferença. Também o nome da organização, sem acentuação, e o CN, que é o common name, que é o nome do domínio que a gente quer proteger, domínio.com. Enter, criou a chave, pediu a senha, está ali, ó. Então, ls está criado. Vamos ver como é que ficou esse arquivo aqui. Deixa eu abrir ele novamente. Ó, repare que da mesma forma como a gente criou, ele também preencheu o subject corretamente, ó. Aqui eu botei diferente, só para a gente enxergar, né? Tá ali, ó, protegendo o domínio.com. Para um certificado bastante simples. Agora, quando precisamos fazer com autenticação de cliente ou para multidomínios com SANS, né, que é o Subject Alternative Name, é um pouquinho mais complexo. Nós vamos precisar também carregar um arquivo de configuração. No nosso caso aqui o config do OpenSSL mesmo. Eu passo com o parâmetro config e o nome do arquivo, openssl.cnf. Só que esse openssl.cnf, arquivo de configuração, ele geralmente está na pasta de instalação do OpenSSL. Então você faz uma cópia para sua pasta ou então você cria o seu próprio arquivo. Não vou entrar muito em detalhes agora desse arquivo, posso ver num segundo momento, mas eu vou localizá-lo porque eu vou chamar ele direto da pasta de instalação dele. Fazer assim, find. Vou localizar onde é que ele está instalado. Aqui, ó, no meu caso, está nessa pasta aqui. Mas você localize o seu servidor para saber exatamente o caminho dele. Então, eu vou criar agora com SANS, que é os domínios DNS adicionais, e o uso estendido da chave, que é como autenticação de cliente.
que serve para conexões MTLS. Eu vou carregar o mesmo comando, então primeiro eu vou botar regex sun, que é para mostrar para o comando que eu vou ter que colocar também suns adicionais, e carrego com o parâmetro config o arquivo de configuração. No caso que eu vou fazer diretamente da pasta de instalação dele. Vejo o nome certinho aqui onde ele está. Ó, carreguei do mesmo local onde ele está aqui, ó. Do mesmo local onde está instalado o arquivo de OpenSSL. Nesse caso aqui, para esse arquivo aqui, eu vou precisar editá-lo. Como não estou editando, eu já vou passar direto, vou sobrescrever a informação dentro dele. Então eu faço com printf. Printf, aí coloco também entre aspas. Tem que ser exatamente como está o nome do arquivo. Eu coloco sun. Eu vou colocar um /n para ele imprimir na linha de baixo. Ele tem que ser exatamente como está aqui, ó, subject alt name, inclusive as letras maiúsculas, né? Equal. Aí DNS, coloco o nome de um domínio adicional, por exemplo, vpn.dominio.com, vírgula, posso colocar mais um, DNS, por exemplo, sftp.dominio.com, posso fazer um terceiro aqui, DNS, www.dominio.com, e também vou colocar o uso estendido da chave para autenticação de cliente, porque geralmente por padrão autenticação de servidor. Então eu vou botar também /n para que ele caia uma linha, coloco extend key usage. A sintaxe tem que ser bem correta, porque é a sintaxe que está lá dentro do comando do arquivo de configuração. Aqui eu coloco equal. Vou colocar o server auth também, que é autenticação de servidor, vírgula, e coloco aqui o client, minúsculo, client auth, que é a autenticação de cliente. Esse é o parâmetro aqui que vai dar a função de uso estendido da chave para ser usado também como certificado de autenticação de cliente. Fechado ali com aspa, fecho o parênteses, o outro, enter. Criou a chave, senha. Ali, criou o arquivo domínio.csr agora. Vamos dar uma olhada nele. Limpar a tela aqui. Deixa eu só ver se eu pego o comando já está preenchido. Ó. Vê que aqui ó, já colocou as extensões, né? Que a gente fez a requisição. Colocou o subject alternative name com os 3 domínios adicionais. E também ó, o fator importante que é o uso estendido da chave. Ó, TLS Web Server Authentication e o TLS Web Client Authentication. Ali no subject, como a gente estava fazendo antes, né, domínio.com, é isso aqui. Essa é a forma como a gente faz, sem precisar criar ou editar o arquivo de configuração. Por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço.